Eu queria saber o que você sentiu quando eu nasci, quando eu vim ao mundo. Eu sei que você viajava bastante, né? Principalmente pela rotina de caminhoneiro e tal, mas o que você sentiu quando eu nasci, assim, qual foi o sentimento que você teve? Na verdade, o sentimento veio bem antes de você nascer, né? Que quando eu e a mãe, a gente fala, se juntamos, porque antigamente não tinha só casar e tal. A gente sempre quis ter um filho, né? Construir uma família, ter um lugar, alguém junto com a gente. E quando a mãe falou que estava grávida de você, nossa, sentimento, não é de você, estava grávida. O sentimento era maravilhoso, né? Até porque só foi eu depois que se descobriram, né? Nós descobrimos que foi você uma semana antes de nascer. Eu não sabia se era menino ou se era piá. Não sabia nem o que você é, né? Agora você já tá. já sabe o que você é, né? Sim. Mas bem antigamente aí era até mais difícil tudo. Pode ir falando de colocar aqui que vai ficar melhor aqui. E com essa rotina de viagem que a gente tinha, assim, eu não era muito presente. A gente conseguia estar quando a mãe começou a viajar com você. Mas assim, voltando lá, quando você nasceu, a gente só imaginava aquilo. Só imaginava ter vocês ali com a gente, você com a gente. E você deu um susto em nós quando você nasceu, né? Agora você tá mais ajeitadinho, mas você era muito feio. Meu Deus, né? A gente já contou essa história, né? Mas assim, você veio, graças a Deus, nunca ficou doente depois disso, né? Foi só o susto mesmo no nascimento ali. Mas a emoção da gente é única, né? Você vai passar por isso ainda quando você tiver os teus filhos. E acho que a gente aprende a dar mais valor para a vida quando a gente tem um filho. Né? Porque não é só você sabe que tem alguém até chegar a uma idade que depende de você. Então te dá força de trabalho, te dá força de lazer, de tudo quando você tem um filho. Porque você sabe que aquela criança depende de você, não tem outro que vai criar ela, é você, né? Sim. Então... E o que você sente que talvez foi a decisão mais difícil que você tomou na tua vida, assim? Eu não digo nem relacionada a mim, mas a tua vida mesmo, assim, qual foi a decisão mais difícil que você tomou? Eu acho que foi quando eu mudei de trabalho. Porque a gente tem aquela visão sempre, só sei fazer isso, só trabalho com isso. E do jeito que tá hoje, mudando tudo, a tecnologia e tal, se você não se abrir um pouco, acho que a pessoa... O que você fazia? Qual foi a decisão que você tomou? Que mudança que fez? Então eu desde pequeno, quando estudava e jogava futebol, né, que é o que a gente sabia fazer, aí quando foi chegando os 18 ali, os pais mesmo vão forçando a gente a ir para um lado de trabalho. E daí eu comecei o meu sonho era ser caminhoneiro, porque a minha família toda vem de caminhoneiros, né? Tipo, os tios, meu pai mesmo, né? E eu fui para trabalhar como caminhoneiro. Trabalhei quase 11 anos com isso, 11 ou 12 anos. Mas chegou uma época ali, mais acho que por vocês mesmo, que daí que você nasceu, a mãe teve que... Quando você começou a estudar, a mãe parou de viajar junto, daí foi me dando... Foi talvez foi o pior momento da tua vida? Foi porque eu saía de casa chorando já. Eu já saía de casa ruim já. Sem querer sair. Isso, você não gosta mais do teu trabalho. Eu viajei uns 2, 3 anos fazendo o que eu gostava, o que eu achava que era quando eu queria ser isso, era o meu sonho, eu aproveitei e viajei uns 6, 7 anos, eu já fui mesmo meio que forçado, assim, né? Pela necessidade que você tinha, porque a gente também não ganhava muito, ganhava pouco, então mas é o que entrava na casa da gente, era aquilo ali. E quando eu decidi de mudar disso, até porque os médicos estavam me proibindo, porque eu entrei em depressão, né? Tava tomando remédio já e tal, fui proibido de viajar. Aí eu acho que me deu mais depressão ainda, porque eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E como que você... Eu tenho esse medo, sabia? Eu tenho esse medo de achar que é só isso que eu sei fazer. E eu acho que isso é talvez um dos maiores medos, mas que é algo meio... um medo bobo, né? Porque... Quem disse que você foi realmente criado para ser caminhoneiro? Você que quis aquilo. Foi a minha ideia. E aí depois, quando você já não poderia mais ser ou não iria mais ser, parecia que nada mais você ia conseguir fazer.
E quando que você entendeu que não, eu escolhi ser caminhoneiro e agora eu posso escolher ser outra coisa? Como que foi essa tua... E daí essa questão a gente tem que se preparar um pouco, porque a gente para dar outra cabeçada errada é 2 toques, quando você tá no nervosismo, tudo. Eu só pensava em parar. Chegou uma época que eu só pensava em parar e eu ia fazer o que me aparecesse na vida, eu ia fazer. Mas daí é aí que eu digo, a gente tem que dar uma segurada, os ânimos da gente, tudo. O que eu fiz? Antes de eu parar de viajar, eu comecei, eu não tinha me formado, eu tinha parado no 2º ano do ensino médio. Então eu fui procurar terminar meus estudos, onde eu fiz Passou pelo Enem, né? E tudo, eu fiz um Enem para terminar ali e fui me preparando para me parar de viajar, mas eu fazer uma outra coisa. Então, que nem como eu sempre vim do esporte, gostava de futebol, essas coisas, eu pensei em fazer educação física. Mas você já tinha quantos anos? 34 anos. Isso, foi fazer a tua primeira faculdade com 34 anos. 34 anos. 34 anos. Não, eu terminei com 34, já estava quase com 31 já. Que eu fiz o Enem, daí consegui a nota ali para eliminar o terceirão e já comecei a faculdade. Só que daí começou outro problema, daí eu viajando e a faculdade não conciliava. Até que daí eu parei de viajar e fiz até bicos, que nem diz o outro, né? Fui trabalhar ali com uns primos meus, em cerealista e tal, e até terminar minha faculdade. E com 34 para 35 eu me formei, né? E daí agora eu tô trabalhando com educação física em escola. Mas o medo da gente é o que mais derruba a gente. É o medo de você mudar de vida, o medo de você mudar para uma outra especialidade, porque é totalmente diferente do que eu tô hoje, né? Até hoje, às vezes nas escolas, os professores me pedem, o que você fazia antes? Eu era motorista. Mas eu não acredito, como é que você vai me sair de motorista e vir para professor? Né? Tem esse... Tipo, são 2 coisas que não é comum. Não é? Né? Ou você é motorista e é isso, ou você estudou para ser professor. Porque antigamente vinha muito da cabeça das pessoas que você era motorista porque você não estudava. Você ia pro ramo de motorista porque você não queria estudar. Você não tinha mais nada, né? O que sobrou. O que sobrou era isso, eu vou ser motorista. E não, né? Hoje, se você não for estudado, você já não trabalha de motorista. Com a tecnologia que está hoje, né? Então, o susto, assim, quando você conversa com uma pessoa que você foi motorista há 10, 11 anos, e como é que você entrou agora para educação, né? Estudei, é isso aí, eu estudei. Por isso que eu tô aqui, né? Sim. E como que foi para você, como pai, ver o meu crescimento? E eu nunca esqueço de um dia, tem um dos dias que mais ficou marcado na minha cabeça, que foi um dia que você sempre me acompanhou muito no futsal, né? Eu sou muito grato a isso. Todo mundo que eu comento, eu sempre digo que você e a mãe nunca abdicaram de me apoiar em tudo que eu quis fazer, assim. Sempre que eu tive alguma ideia, vocês me apoiavam, e me apoiavam muito, até mais do que eu precisava às vezes. E eu nunca esqueço um dia que a gente foi campeão regional lá em Lages e eu fui te abraçar, você estava chorando mais que eu. Por tudo que a gente passou, né? Por quanto a gente amava aquilo e ama, né? O esporte. E o que passa na tua cabeça, assim, ver um filho conquistando algo? Qual que é o sentimento disso? Eu acho que só quando você é pai você consegue sentir isso, né? Mas o que é o sentimento de ver o teu filho conquistando algo? Aquela vez foi uma coisa simples, foi um campeonato. Mas qual que é o sentimento? Por que você chorou mais que eu, assim? Era por mim? Era por você? O que era? Aquela época eu ainda não sabia. Agora, esses tempos atrás, eu li uma frase ali que diz que o único homem que quer ver outro homem melhor que você é o pai, né? O pai quer ver um filho melhor que... É a única pessoa, o único homem que vai querer ver o homem melhor é o pai. Hoje eu entendo isso. Porque... É que nem você falou, cara, a emoção lá, porque a gente toda a vida teve junto com você te apoiando no esporte. E no começo você era muito ruinzinho, né? E daí você foi melhorando, e daí conseguiu chegar ali num nível de jogar esses jogos e tal. E eu também sempre quis isso, né? Então, como eu não consegui, você conseguindo, parece que eu tinha conseguido. Foi a minha emoção. Né? Opa! A minha emoção foi de eu ter conseguido. Parece que não era você lá que tinha conseguido. E, cara, hoje em dia, vendo você no nível que você tá, é que nem eu falei com você, a pessoa tem que ter a cabeça no lugar, pensar o que tá fazendo, porque pra cair é fácil, né? Até conversei muitas vezes com você já
disso, sim, né? Sim. Mas assim, a emoção da gente quando eu falo, quando você for pai, você vai saber o que eu tô passando. Mas tudo que você conquista e o que você consegue, não é ganhar, que você consegue realizar, eu tô realizando junto. Legal. Cara, é assim, ó, você pode estar realizando, vamos falar, o dinheiro é teu, não é meu, mas eu tô realizado de ver você. Não é dinheiro, né? Não é o dinheiro, não é o... Mas é o que eu digo, hoje a pessoa pensa muito, nossa, estou realizado porque eu tenho dinheiro, vai me ajudar. Não é isso, né? Eu tenho minha vida, você tem a tua, mas eu me sinto realizado de ver você crescendo cada vez mais, né? E eu falo muito nas minhas mentorias para os alunos tal, sobre mentalidade, né? Sobre o quanto a forma como você foi criado influencia em quem você vai ser, a não ser que você decida não ser mais. Sim. E a gente sempre foi criado de uma forma mais simples, né, pai? Nós tivemos uma criação mais simples. Você teve uma criação super simples, o teu pai foi caminhoneiro, a avó, basicamente, o que a avó fazia? A avó era do lar. Sempre trabalhou de faxineira. De faxineira, do lar. Então, assim, nós não fomos criados de um jeito que imaginávamos que alguém um dia teria o que, por exemplo, eu estou conquistando, e nem por mim, não é por se achar, é por realmente a gente estar conquistando coisas que na nossa família não era comum, né? E o que você... Como que você vê isso? Porque eu falo muito sobre mentalidade com os meus mentorados. Se você não tiver a mentalidade que você pode, infelizmente você se adapta à mentalidade que não é culpa do teu pai, não é culpa da tua mãe, não é culpa de ninguém, mas você se adapta ao ambiente que você está inserido. Como que para você ver, meio que a gente, eu digo por mim, digo pelo Vini, que são os teus filhos, ver causando essa quebra de padrão, assim, do que era a nossa família, do que era a nossa geração, assim... Como que é pra você ver isso? É algo que você imaginava? É algo que não? Que sentimento é esse? Antigamente, é que a gente fala, a gente tem que voltar um pouco no tempo, porque antigamente você ser trabalhador era você trabalhar no pesado. Era você tá ali, que nem eu digo, eu fui para caminhoneiro porque caminhoneiro é uma profissão, né? Não ganhava muito, mas era profissão, você estava trabalhando. O pai amava ver você erguendo pedra, porque você estava fazendo força, você era trabalhador, você não era errado, você estava trabalhando. Mas eu digo sempre para minha esposa ali, né, para a mãe, eu sempre falo assim, o Vitor me abriu muita cabeça, que eu era muito fechado, o Vini, vocês, às vezes o que vocês falam, até por um corte de cabelo, que vocês me incomodam para ir lá no Éder Martinelli, não é a minha vibe, mas eu vou. Por quê? Porque eu tenho que abrir a cabeça, senão daqui a pouco eu tô muito atrasado, né? Mas eu vejo assim, a mentalidade da gente, se a gente não mudar, a gente vai ficando... Hoje o mundo tá mudando tão rápido que... É assustador, né? É assustador, cara. Eu já tem muitas coisas que... Eu tenho 46 anos, mas eu não me considero uma pessoa velha, vamos dizer assim. Mas tem coisas que eu não consigo acompanhar mais, né? Como vocês conseguem hoje nessa geração. Mas vocês me abriram muito a cabeça, até a forma de me vestir, às vezes, uma roupa que... vamos colocar uma roupinha mais, né? Cara, é uma coisa assim, muito legal isso. Às vezes eu me sinto bem. Às vezes eu me sinto bem. Às vezes você nem... porque a gente foi... o que eu digo, pai? Nós fomos criados de sempre achar que quem tem muito dinheiro é errado. Nós tínhamos Vamos falar problema. o certo, roubou. Roubou. Quem tem dinheiro é porque roubou. A gente sabe que isso é uma mentira. Sim. Porque senão... imagina alguém chegando pra você e falando, nossa, teu filho tá roubando. Imagina o quanto isso não ia te ofender, né? E não ia te machucar, né? Então, quebrar esse tipo de crença, assim, e ver que isso, na verdade, era algo que não é o que a gente acreditava, mas é o que ensinavam pra gente, eu acho que é muito libertador, né? Você, por exemplo, usar uma jaqueta original de uma marca cara e não é arrogância, não é se achar. Você merece. Você pode usar isso. Você é uma pessoa tão valiosa quanto o cara que tem o triplo do dinheiro que você tem. Você é valioso tanto quanto ele. Então por que não poder usar isso, né? Eu sempre brincava que a mãe tinha uma mania que era da nossa criação, de tipo assim, o tênis da Nike original era 300 e o falsificado era 290. Ela comprava o falsificado. Porque o original dá aquela ideia... Mas é que o pai acho que mandava ela fazer isso. Talvez o pai... Mas é que... ter o original parecia que era algo errado. Sim. Porque parecia que era muito dinheiro, né? Parecia que você estava esbanjando. E a gente foi criado assim, não por culpa nossa. Não por culpa toda de ninguém. Mas o ambiente que a gente estava inserido nos ensinou a ser assim, né? Como que é pra você hoje isso? Tipo, na tua cabeça isso hoje... O que mudou na tua cabeça quanto a isso, assim? Cara, mas é o que a gente tá conversando. Hoje a
a forma da gente pensar mudou muito. É que antigamente também, se a gente for ver, não tinha as oportunidades que tem hoje. A gente toda a vida trabalhou, a gente fala, humilde e tal, assim, mas o dinheiro era curto pra gente, mas a gente não corria atrás de se especializar, de querer mudar de ramo, de querer crescer na vida. Por quê? Porque vinha esse bloqueio dos pais, da gente, não, continue nisso. Que nem você fala, a gente sempre apoiou vocês em tudo que vocês quiseram, que não fosse o errado, porque a gente soube que nós não tivemos esse apoio, né? O meu falecido pai trabalhou de motorista a vida inteira, se aposentou, e o aposentar era o objetivo da vida, era se aposentar e ficar em casa. Hoje não é, né? Hoje você se aposenta para você ter uma renda a mais, mas você pode ver, as pessoas sempre estão procurando alguma coisa a mais depois que se aposenta, hoje né? é quase impossível se aposentar, né? Não aguenta na aposentadoria. E a gente, que nem você falou, daí a gente ia lá numa loja, e antigamente também não tinha, Vitor, se a gente for ver as lojas, tinha a loja que vendia original, era uma loja aqui para nós na nossa cidade. Há muitos anos, nem vamos falar nome aí, porque, né, mas era uma loja que vendia original e 10, 20 que vendia toda a parte réplica, falsificada, que a gente fala. Então, aquela loja, quando a gente passava na frente, lá a gente já se assustava, porque lá é o... É só top. Você via uma pessoa lá dentro, nas outras você via 20, 30, né? Mas hoje mudou as coisas. Hoje você tem um poder de fazer o que você quer. É que nem eu sempre falo, a gente não é rico, a gente não é pobre. A gente quer hoje comer uma carne, você vai e compra, e você quer viajar, você tira um pouquinho dali, você vai. Antigamente era mais difícil, era bem mais difícil. Às vezes quando a minha mãe me contava isso, eu dizia, duvido que fosse assim, mas a gente vai vendo que as coisas estão mudando bastante, né? E esse negócio da tua mãe comprar os tênis falsificados, você lembra, né? Eu lembro. Lembra ver que você foi jogar com tênis falsificado, que o juiz ficou emocionado com o teu tênis, e você, em vez de ficar quieto, comprou lá na 25 de março. Não precisava, falava, né? Não precisava. Você sempre falava que era falsificado. E, não, é muito louco isso, porque, trazendo à tona outro assunto, que eu queria saber, quando vocês entenderam que eu não iria fazer, por exemplo, uma faculdade, que isso eu lembro que até para vocês já tinha virado algo que meu filho tem que fazer uma faculdade. Vocês nunca me obrigaram, nem chegaram a falar disso. Mas quando vocês viram que realmente eu não ia fazer uma faculdade, bateu um medo, bateu uma incerteza? O que foi o sentimento quando vocês entenderam que eu realmente não ia fazer uma faculdade? Agora eu vou até falar um pouco da mãe, assim. Porque, da mãe que eu digo é minha esposa, né? Porque a mãe sempre teve que a gente tinha que trabalhar fichado, né? Ela sempre fala, pra vocês ela sempre falou, né? Vai trabalhar numa empresa de maçã, uma coisa e tal. E eu já sempre fui um pouquinho, não sou muito, eu sou muito ainda... Mas que você sempre foi mais cabeça aberta pra isso. Eu sou ainda muito preocupado no que eu faço, mas eu sempre fui mais da parte de... Comércio. De comércio, isso aí. De querer mudar um pouquinho. Às vezes ter 2 empregos, porque pra poder, então você... vendia uma coisa ali, trabalhava ali, mas na tua hora vaga você trabalhava ali. Mas quando a gente viu ali que você começou com a parte de marketing, né, que fala, né? Vídeo, de vídeos e marketing, assim, a gente já começou a ver que uma faculdade, às vezes, não é o caminho, às vezes, final para a vida de uma pessoa, né? Porque antigamente você tinha que fazer o 8º ano e deu, depois foi para o 2º grau, depois foi para um curso técnico, depois era faculdade. Mas às vezes hoje tem muita gente que a gente vê com faculdade que não estão conseguindo atuar na sua área, né? Sim. Tem muitos amigos meus mesmo aí que estão, até na minha área de educação, estão formados e não estão conseguindo emprego, estão trabalhando, uns de guarda, outros que eu conheço. Fazer faculdade já não é algo que define se você vai ser bem sucedido ou não. Isso aí. Então hoje o mundo tem muitas oportunidades, né? Que nem a gente falou, não é porque está crescendo que está fazendo errado, mas tem muitas oportunidades boas ainda que se você ir para cima, que nem fala, ainda tem como trabalhar e conquistar as coisas do jeito certo, né? Mas quando você falou que não ia fazer uma faculdade, mas você explicou para nós, né? O porquê que você estava nisso. E você fala muito para nós que você pegou uma geração já de diferente. Você é 2000, né? Sim. Então, nos anos 2000 para cá, certo, né? Papai fez na hora certa. Não, mas é assim, tudo...
Mas a faculdade hoje, cara, a gente não tá nunca dizendo para não fazer. Sim. Né? Opinião, nós temos agora o Vini, que tá também terminando o terceirão. A primeira ideia sempre é que ele vá correr atrás de uma faculdade. Mas o que ele tentar fazer, a gente vai apoiar. Vai apoiar para ele fazer o que ele gosta e ter vontade de fazer o que quer. Não adianta nós forçar a fazer uma faculdade se não quer, né? Sim. Mas... E o que você, da tua vida, você sente mais orgulho, pai? Qual que foi a coisa que você mais se orgulha da tua vida, assim, que você fala, cara, isso aqui eu tenho muito orgulho. Muito orgulho. Eu acho que é de amizades que a gente tem. A gente mora muitos anos na cidade aqui, todo mundo conhece a gente. O trabalho que a gente sempre trabalhou, aonde a gente vai todo mundo conhece. A família da gente é muito bem vista, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem a gente é. Vamos colocar até quando começa a namorar, é filho do fulano, não, pode deixar lá, a gente conhece, gente boa. Isso eu acho que é um orgulho pra gente, né? E... acho que é a integridade, né, do nome, da família, dessas coisas, né? E orgulho, assim, de quando a gente também fala, o meu filho é fulano, eu conheço, nossa, eu conheço o rapaz, eu conheço. Então, orgulho, assim, da família, acho que mais é da família ainda, né? Dos filhos, da família da gente, dos pais da gente, acho que é esse o orgulho que a gente leva. Tem alguma coisa na tua vida que você se arrepende de não ter feito? Olha, cara, se hoje... Alguma coisinha mais em serviço, que eu digo. Acho que eu teria que ter largado antes a profissão de motorista, né? Não tô falando mal, mas... largado um pouco antes e mudado. Tido essa mente aberta de ter corrido atrás de outras oportunidades e tal. Eu perdi muito tempo da minha vida ali, né? Foram 10 para 12 anos ali, entre 10 e 12 anos. E eu acho que me arrependeria é isso, não outras coisas assim. Porque hoje eu tenho tudo que eu precisava. Tenho filho, os 2 filhos que eu tenho orgulho disso. Tenho esposa, tenho... Hoje, que nem eu falei, a gente não é rico, mas a gente consegue, o que a gente precisa, a gente consegue viajar. Cara, eu acho que não mudaria muito. Não mudaria muito. Boa. E eu lembro muito, assim, eu brinco muito com... Brinco não, falo para meus amigos que a pessoa que eu mais tenho amizade talvez seja você, assim. Nós temos uma amizade muito grande, acho que até pela diferença de idade menor, assim, né? Eu vejo por você e pelo Vini, agora que começou você e o Vini ter realmente uma amizade pela idade, né? Sim. Vai batendo um pouco mais as ideias, né? E sempre foi um sonho meu ser teu amigo. Desde quando eu era pequena, que eu lembro que era mais difícil de lidar comigo, assim, né? Que a gente tinha uns arranca-rabo, como todo pai e filho tem, assim. Mas o meu sonho era ser amigo do meu pai. Era ter uma amizade com meu pai, né? E é muito louco ver hoje que, às vezes, quando eu conquisto alguma coisa, quando eu compro alguma coisa, quando consigo chegar em algo que eu sempre sonhei, as primeiras pessoas que eu ligo é o pai, né? Tem gente que não tem essa liberdade, né? E você sempre é a primeira pessoa que eu ligo e conto uma novidade, né? Que eu gosto de falar das conquistas, que eu gosto de que você ouça as conquistas, né? Porque, de certa forma, eu sinto que isso é uma forma de você se sentir, eu gosto de falar no começo, de você se sentir conquistando junto, né? E como que é ter essa amizade? O que pra você significa essa nossa amizade, assim? Mas é o que você falou, quando você é mais pequeno, a gente tem aquela responsabilidade de estar ali brigando, de estar ali educando, ensinando o caminho certo e tal, mas chega uma idade que a gente já vira amigo mesmo. Porque eu sempre falo pra tua mãe, tem que deixar eles voar, né? Tem que deixar eles voar, porque a gente não pode criar os filhos pra gente. E que nem nós comentamos há pouco tempo ali, né? Nós não se vemos muito raramente, nós se vemos assim, presencialmente. Mas a gente sempre está se falando, mandando uma mensagem, contando as conquistas e tal, né? E mais uma frase também que às vezes a gente começa a ler e coisas a gente começa a entrar na cabeça da gente. Você fala assim, eu queria ser amigo do meu pai e tal, mas às vezes é porque o pai estava com o controle, né? Sim. Você sempre quis ter carrinho de controle, por quê? Porque às vezes o que você queria estar no controle. E eu acho que essa amizade é essa, né? A gente ter o pai como uma referência, e eu aprendo muito com você também, sabe? Tem muitas coisas que, não como pai e filho, como amigos que você fala, às vezes não é pra mim, às vezes está contando pra contando uma experiência, uma coisa, mas eu também absorvo isso, sabe?
eu absorvo isso e tento trazer para minha vida. Muitas coisas que você fala, que até mesmo de ser negativo, essas coisas eu absorvo muito. Às vezes não é comigo que você está me dando mas você se identifica. essas dicas, mas eu seguro para mim muitas coisas. Por isso que eu te digo, amizade, hoje acho que é uma das coisas que mais importa, porque amigos você tem pouco, né? Sim. Amizade mesmo, aquela sincera, você tem muito pouco. Aquele amigo que você pode ir lá e conversar e precisa dele, ele te ajuda, é poucos, né? Então, essa amizade nossa, assim, é uma das coisas que eu mais gosto. Que você pode ver, eu sou até um pouco fechado para te chamar de filho, chamar de palavras assim. Mas a amizade nossa Sim, muito grande. Muito grande. O quanto que você acha que o esporte foi importante para moldar quem eu sou hoje? 100%. Eu tenho essa mesma opinião. 100%, porque você, primeiramente, é o coletivo, né? No esporte você tem que ter coletivo, você tem que saber com quem que você está trabalhando, com quem vai te ajudar, quem não vai. No esporte você vê muito isso, porque tem os que no esporte que te derrubam e os que te levantam. E outra coisa muito importante no esporte é você saber quem está acima de você. Hierarquia, né? Você chegar, você pode até chegar naquela pessoa que está lá em cima, você tem que ir conquistando os espaços teus para chegar lá, né? É um técnico que manda em você, mas tem o diretor que manda no técnico. Então você chegar nesses, é a mesma coisa na vida, né? A vida da gente não consegue sair do chão e já ir lá pro último nível. Você tem que ir sabendo quem muitos te moldam ali, né? Então o esporte hoje, tem uma frase, o esporte educa. É uma das coisas que mais educa hoje é o esporte, né? Boa. E você viveu dentro de ginásio, né? Sim. Até acho que uns 16, 17 anos, você viveu dentro de ginásio, com todo quanto é tipo de amigo, né? Amigo ruim, amigo bom, amigo louco, amigo calmo. Eu falo muito isso, o esporte talvez foi a maior escola para eu aprender a empreender, para eu ter meu negócio. Hoje eu só tenho o negócio que eu tenho porque eu aprendi a trabalhar em equipe dentro do esporte. No coletivo, né? Eu aprendi a respeitar as hierarquias. Isso. Eu aprendi a entender que não é de segunda para segunda que eu vou conquistar algo gigantesco. É um caminho, né? Eu preciso treinar 3, 4, 5 meses para no 6º mês eu tirar a prova real naquela competição e quem sabe eu ser campeão, ganhar e aí conquistar aquilo lá que eu queria, né? Mas acho que principalmente saber lidar com as pessoas, né? Você saber que tem talvez o craque do time que é ruim de lida. Não tem quem converse com ele. Que é o que nós tínhamos, né? Sim, bastante. E o melhor do time sempre é o cara mais difícil de lidar, né? Você tinha que levar jeito com ele. E quantas vezes a gente via, né, o técnico, né, nosso técnico, o Sapuca ali, tirando o cara que era o melhor do time porque o cara não sabia trabalhar em equipe. O que ele pedia, né? Exatamente, né? Então o esporte é uma aula, né? O esporte educa realmente. Sim. Porque ele te ensina coisas que na vida você nunca vai conseguir aprender, né? E outra, né? Ele te ensina você a perder, ele te ensina a ganhar. Você tem muito isso. Quantas vezes você foi em aqueles peneirão, que às vezes até a gente, não sei se é como a gente era pai, a gente queria que passasse e tal, mas a gente voltava de lá arrasado, né? Porque a gente via às vezes que tinha uns mais ruins que você e passavam, às vezes não passavam, mas daí chegar em casa e colocar a cabeça num lugar de novo. Então eu acho que o esporte é uma das coisas que mais educa, mais aconselha até. O esporte é um conselho, né? Porque na hora que você perde chega um aconselhando e a hora que ganha também tem que ter a cabeça no lugar. Eu acho que o esporte hoje é uma das melhores formas que tem de educar uma criança dentro do esporte. Essa casa que está aqui atrás, aqui, a gente morou aqui por quantos anos? Aqui foi, acho que 14, né? 14 anos, né? Era só essa minha água, não existia essa outra casa aqui, né? Era só aqui. E não era assim, né? Não. Era bem simplesinho, bem mais né? pra cá, hein? Bem simples, né? Qual que foi a sensação de você ver, pai, um dia, uma coisa que o teu filho fez, através do trabalho que a gente realizou, deixar um espaço agora que, querendo ou não, era um sonho nosso. Sim. Foi a produtora aqui uma época, hoje não é mais, mas agora é uma sala que a gente sempre quis ter, uma sala de jogos, uma sala de, né? Como que foi pra você a sensação de ver esse lugar sendo reformado, que é um lugar que é muito significativo pra nós, assim, foi a nossa primeira casa, digamos assim, né, de verdade. Que foi tristeza e alegria, né? Foi a nossa vida começado aí,
vocês se criaram nessa casa, daí quando você já começou a trabalhar, você reformou ela do jeito que você quis, né? Do jeito que você imaginava que tinha que ser. E a alegria maior foi quando você saiu, né? Que daí você pôde ocupar, né? Se você saiu, porque você foi para um lugar melhor ainda, né? E ficou ali prontinho pra gente fazer um lugar pra gente... sempre quis também, né? Que a gente sempre quis, né? Então, por isso que eu digo que foi tristezas e alegrias aí, mas... Muito legal. Mas você saiu porque você tinha... Algo maior, né? Algo maior, algo melhor pra você ir. A gente ficou triste quando você saiu, pra mentir pra você um pouco, mas depois a gente ficou faceiro também com... Mas é isso aí. Nossa, aí foi é a nossa vida aqui, né? Né? E eu tenho 46 anos no mesmo lugar. É muito doido isso. Né? Criou raiz já. Criou raiz, né? E como que foi pra você quando o vô acabou falecendo ali, pai? Que sensação que foi? Porque a mesma sensação que você teve de gerar um filho, você teve de perder uma pessoa muito, muito importante, né? Sim. Que sensação que foi? Como que é a sensação? Porque eu tava conversando com a cabeça de dias, eu nunca perdi ninguém próximo, quer dizer, fora o vô, né? Eu nunca perdi ninguém próximo a ponto de eu dizer assim, caraca, essa pessoa eu tinha uma conexão gigantesca, assim. Com o vô eu tinha, mas a época que ele foi eu já tinha começado a descolar daqui, né? A sensação é essa mesmo que você falou de nunca ter perdido alguém próximo, eu também nunca tive. Morria um primo longe, umas pessoas assim, mas não é aquela pessoa que está morando com você, né? Então eu agradeço assim de ter ficado 40 e poucos anos da minha vida com meu pai, minha mãe, meu irmão, tudo, né? Mas quando a gente perde, se a gente não tiver alguém que dê força para você, eu sempre falo aqui da história ali que quando o pai faleceu, que nós fomos lá pra Chapecó levar ele, né? Xanxerê, né? Você saiu lá de Guarapuava, quando eu falei... De São Mateus, né? Desculpa. De São Mateus, eu falei, Vitor, venha que eu vou, tá indo pro hospital e tal. Foi uma das coisas também que me segurou bastante, porque você tem uma da família junto com você. Aí eu já tinha perdido meu irmão 3 meses atrás, daí o pai, a gente só fica imaginando a gente é o próximo, ou da família da gente é o próximo, né? E daí quando você veio, tipo assim, parece que confortou, não que confortou da morte, mas confortou parece que me deu mais força pra mim, né? Porque nós tivemos que fazer essa viagem até lá de 3 horas e poucos, 4 horas, chegar lá, receber a notícia que tinha falecido e voltar. E eu era muito próximo do meu pai, né? Meu pai fazia acho que uns 10 anos que nós vivia junto, semana inteira, todo dia que nós trabalhava junto, né? Nós saía todo dia junto e moramos colado um no outro, e ele precisava de mim, eu precisava dele. Quando ele ficou doente, eu que arrumava remédio, eu levava ele para os hospitais e tal. Mas assim, a perda de um pai, acho que ainda é melhor que a perda de um filho. Porque a lógica né? O menos filho pior, né? enterrar o pai, né? Mas cara, a gente tem que se preparar muito para isso, porque é uma das coisas que para você cair na vida, acho que é uma das mais fortes. Você perder uma pessoa muito perto, muito... E eu quis ter esse momento aqui com você e fazer esse vídeo, porque eu falei, cara, eu não quero esperar o momento de meu pai estar mal para fazer isso. Porque eu lembro que você e o vô não tinham muito diálogo assim, né? Era um diálogo mais do que precisava ser feito. É porque o pai era muito fechadão, antigão, ele era daquelas mais antigas, né? Até os parentes mesmo dizem que o vô Zeca tinha que ser um museu, né? Era muito antigo, assim, não era uma pessoa velha idade, mas ele era do tempo antigo. Muito antigo, né? Aquele rígido do tempo antigo, né? Mas... pode... não, mas essa conversa que eu queria ter com você era por isso, porque eu sei que um dia talvez eu poste alguma coisa disso, talvez eu não poste, mas eu vou poder talvez um dia lá, que eu espero que eu esteja bem velho quando eu perca meu pai, né? Mas se um dia chegar a acontecer isso, eu quero poder olhar e falar, cara, um dia eu tive uma conversa com meu pai, um dia eu perguntei pra ele o que eu queria ter perguntado, um dia nós conversamos, um dia eu tive uma troca sincera com ele, assim, né? Isso é importante, né? O diálogo é muito importante, né? Quando a gente perde alguém assim muito perto, a gente começa a pensar isso. Às vezes até eu me pego pensando.
Se um dia a gente for antes que vocês, o que a gente espera é isso. A gente só espera que vocês tiverem um pai presente, uma pessoa que teve orgulho de vocês. Porque a nossa vida é essa. A gente vai uma hora ou outra, alguém vai antes, né? Até o casal, um filho, um pai. Mas eu só espero ter conseguido passar o que eu sou para vocês, pro Vini, para você e pro Vini. E que um dia vocês digam, eu tive orgulho do meu pai foi uma pessoa que conversou comigo, que me deu carinho, amor, porque eu acho que hoje as coisas estão muito para um lado, assim... Cada vez mais raso. E mudando muito rápido, você não tem mais aquela compaixão com as pessoas. Então acho que o que a gente vai levar não, vai ficar para quando a gente for, vai ser isso, né? Vai ficar uma boa lembrança, um orgulho de uma coisa, vai ter meu pai era isso, aquilo que eu não gostava, mas acho que a gente vai deixar mais coisas boas do que ruins, né? Pra família, né? Te amo, tenho muito orgulho de você, tá muito, muito orgulho. Obrigado. Tá louco, seu orgulho... Nossa, aqui que deixa muito orgulhoso, um abraço. Obrigado.